Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero mandar a paz do Senhor para a irmã Adriana Wallace, o evangelista Wallace, também a mãe da nossa irmã Adriana, a irmã Josiane, glória a Deus, e a amiga dela, que também é amiga, ela diz aqui do evangelho, a Andréia. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho e audiência aí, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele nos respondeu diretamente lá de Fortaleza, o irmão Davidson e o seu filho, o Leslie, né? Um abraço para vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Elizabeth na Suíça, glória a Deus, amém. Meu querido Jailton, que Deus o abençoe, varão. Glória a Jesus. Vamos agora ler a Escritura, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 7. Hoje a gente deve estar terminando essa abordagem, né, do capítulo 7 de João, versículo 29, paramos ontem no versículo 29, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 30 em diante nós vamos ler. Diz assim as Sagradas Escrituras: procuravam, pois, prendê-lo. Procuravam, pois, prendê-lo. Mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que o que este tem feito. Quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito. Os fariseus ouviram que a multidão murmuravam dele essas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o repreenderem. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam:
verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém e da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Aleluia. Responderam-lhes, pois os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amados. Nós temos aqui dois momentos, né, aliás, uns três, mas dois, quando supostamente Jesus sai de cena, se bem que Jesus aqui é sempre o foco. Jesus aqui é sempre o objeto, inclusive, da discussão, né? Então Jesus, na verdade, não sai do contexto, mas eu me refiro a ser a fala de Jesus e não ser a fala de Jesus. Observe que do versículo 30 até o versículo de número 37, o que na verdade acontece é uma discussão dos fariseus e dos serviçais que eles enviaram, né? E aí Jesus fala no versículo, já no final do 37, quando o escritor, que é João, faz a narrativa que no último dia da festa ele põe-se em pé e começa a falar. E aí depois volta a fala, a multidão, versículo 40, e os que estavam discorrendo sobre a natureza, a personalidade de Jesus. E o grande questionamento era sobre a messianidade de Jesus, né? O fato de Jesus ser o Messias, o fato de Jesus ser o enviado de Deus. Observe que havia uma perspectiva distorcida, inclusive, do Messias. No contexto aqui, a gente não vê uma exigência suntuosa, a gente não vê aqui uma exigência monarca, não é? Na discussão. A gente não vê uma perspectiva que se desenhava também de Jesus vir com espada e tal, e impor o reino a Israel, restituir o reino a Israel, que era inclusive um anseio de todos os judeus. A gente já viu isso e vamos voltar a ver isso daqui pro livro de Atos dos Apóstolos, quando os próprios discípulos
depois da ressurreição de Jesus, questionam se seria nesse tempo que ele restituiria o reino a Israel. Mas havia uma expectativa ou uma perspectiva de que, por exemplo, o Messias fizesse mais sinais do que Jesus já tinha feito. E olha que Jesus operou muitos sinais. O próprio evangelista João, ele diz que Jesus fez tanto milagre que, versículo de número 25, João capítulo 21, versículo 25, Jesus fez tanto milagre que, disse João, cuidava que ainda no mundo todo não poderia conter os livros que se escrevessem. Jesus operou muitos milagres. A gente percebe que, inclusive, os milagres que Jesus operou tinha um endereço, tinha um porquê. Que Jesus não veio simplesmente para curar os enfermos. Jesus não veio simplesmente para dar vista a cego, audição a surdo, fonação a mudo, curar leproso. Jesus não veio para estar transformando água em vinho, em festa aí que faltasse vinho. Jesus não veio para estar atendendo aos caprichos dos outros. Jesus não veio, sabe, para estar andando por cima das águas, ostentando ser Deus. Jesus não veio para estar transformando pedra em pão, como Satanás queria. Jesus não veio para mostrar que era o Filho de Deus e que poderia jogar-se do precipício e os anjos iriam lá e pegá-lo. Jesus não veio para estar ostentando sua deidade. Por isso que João disse, João Batista, importa que ele apareça e eu diminua. Não é? Jesus veio para salvar os perdidos. Jesus veio para salvar os perdidos. Agora, os sinais pontuavam esta sua missão. Inclusive, quando João o Batista manda discípulos perguntar a Jesus se ele era o que havia de vir ou se tinha que esperar outro, a Bíblia diz que Jesus chamou os discípulos de João e disse, e chamou os discípulos de João e começou a operar milagres. Começou a operar milagres. Toma, o cego começa a ver, surdo começa a ouvir, paralítico começa a andar, endemoniado, ser liberto e tal. Aí Jesus disse aos discípulos de João: vai e diz a João o que vistes e ouvistes. E os enfermos são curados, os leprosos são purificados, os endemoniados são libertos, e o evangelho é pregado aos pobres. Foi o relatório que Jesus mandou os discípulos de João Batista entregá-lo. Aí João Batista, mais uma vez, se assegurou de que Jesus era o Messias, até também pela evidência do Espírito em forma de pomba descendo sobre Jesus no momento batismal, né? Então os milagres asseveraram o chamado. Nos dias de hoje, alguns pastores, algumas lideranças dizem: se eu sou homem de Deus, se eu sou homem de Deus, Deus vai operar na tua vida. Se eu sou homem de Deus, o milagre vai acontecer. Se eu sou homem de Deus. Olha, isso é um posicionamento infelizmente errado, não é? Porque as pessoas passam a ter fé, crer nisso, e o que faz o milagre também acontecer na vida das pessoas é, irmãos, a fé das pessoas, é a crença das pessoas. Porque depois a gente descobre que muita gente que se diz de Deus não tem nada. E não foi o método que Jesus mandou a gente usar para ministrar cura, para ministrar exorcismo, né? Que é tirar demônio dos outros.
ministrar libertação, não foi o método que Jesus mandou. Jesus não mandou a gente sair dizendo, aí, se eu sou homem de Deus, enfermo, seja curado. Se eu sou homem de Deus, demônio sai do corpo. Se eu sou homem de Deus, Jesus não mandou a gente fazer isso. Jesus disse, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome expulsarão demônios. Então os pastores que estão fazendo isso estão fugindo à orientação de Jesus, porque estão inclusive jogando fora a suficiência do nome de Jesus, né? Aí já foge a orientação que Jesus deixou para nós. E em segundo lugar, como já disse, de Deus às vezes não tem nada. Agora despertam a fé do povo de uma maneira tão psicológica, tão terrível, que as pessoas passam a crer, e simplesmente o crer, porque, irmão, o que faz o milagre acontecer é a fé. A fé num pedaço de pau, irmão, faz o milagre acontecer. Faz as coisas acontecer, porque é a fé. É porque você está aí em casa, eu estou aqui no rádio, eu gostaria de que você um dia pudesse me visitar na igreja, porque eu mostro como é direitinho, eu faço desenho e tudo, mostro que a fé é uma dimensão, e que quando a pessoa alcança essa dimensão, independente de qualquer coisa, muita coisa acontece na vida dela. Muita coisa acontece. Porque Deus estabeleceu o princípio da fé. Uma lei que Deus estabeleceu, que a gente alcançando ela, o milagre acontece. Não é? Não necessariamente a fé em Jesus. Agora, claro, a fé em Jesus é a fé verdadeira. É quando a gente tributa a Jesus a glória. Tem pastores que ficam, por exemplo, fazendo a maior merchandising da sua igreja. Entre aqui nesta igreja, que aqui é o lugar da bênção, que aqui é onde você... E as pessoas vai nessa onda, e aí tem igrejas lotadíssimas, porque as pessoas creem que é ali que vão receber. Então esse crer, essa fé ali, é que faz acontecer. A fé não é o lugar, é a fé da pessoa. Não é? Se você tiver fé agora, quando eu for orar, aí mesmo na sua casa, você vai receber a sua vitória, a cura, a libertação, como tem acontecido com pessoas que estão orando conosco de madrugada em sua casa, em seu local de trabalho. Sua fé está sendo trabalhada. Aí sim, eu cuido de trabalhar a sua fé na palavra de Deus. Eu cuido de trabalhar a sua fé no nome de Jesus. Por isso que eu não digo, ó, bota água em cima do copo, água em cima do copo não, bota o copo d'água em cima do rádio. Eu não digo nada disso. Uma vez a irmã ligou para cá e disse, pastor, o senhor mandou eu botar o copo em cima do rádio. Foi um equívoco da irmã. Nunca mandei ninguém fazer isso. Nunca mandei ninguém fazer isso. Não é? Eu já dizia assim, quando eu estava na outra emissora, que a irmã fez menção aqui, eu recebi uma direção de Deus, que não é, aí eu explicava que não era uma doutrina, era um princípio, era uma direção que eu tinha recebido para aquele momento. De a pessoa, porque eu estava ungindo aqui o microfone, e eu dizia, olha, se você pode tocar aí no rádio agora. Não é? Era uma coisa do momento, era a manifestação de um dom, do dom da fé, naquele momento, mas eu nunca disse que era doutrina. Aí eu não uso nada disso, aí eu parei até de estar fazendo essas coisas, né? Para que você mais do que nunca esteja com a sua fé na palavra, para que mais do que nunca você esteja com a sua fé em o nome de Jesus, para de repente não ter o rádio como um amuleto, botar o rádio dentro do sutiã, botar o rádio dentro da roupa para ser curado da enfermidade, seja lá onde ela esteja, não é? Então é importante esclarecer às pessoas isso aí. Então essa coisa de dizer que somos de Deus, aí não tem nada de homem de Deus, aí se sabe depois, a casa cai, né? E Jesus disse que há muita gente que cura enfermo, expulsa demônios, fala a língua e profetiza, e no dia do juízo vai ouvir dele o apartai-vos de mim. Aí eu oro tanto a Deus para ele me ajudar a eu não ser mais um desses, sabe? Tenho minhas falhas, tenho meus erros, meus pecados, e estou sempre lutando comigo mesmo para
que no dia do juízo eu não seja um dos tais que vai ouvir isso, o apartai-vos de mim. Cuide de você também, viu? De que para no dia do juízo não ouça o apartai-vos de mim. Cuide de que para que no dia do juízo você não seja um dos que ouvirão do Senhor, apartai-vos de mim. Mesmo você que não é pastor, você que não é presbítero, não é evangelista, não é dirigente disso, daquilo, outro, você que é crente. Viu? Cuidemos disso. Mas vamos lá. Voltando ao texto aqui de João. O questionamento que tinham era esse da deidade de Jesus. E a gente já viu que Jesus operou muitos milagres, mas o propósito de Jesus não foi esse. O propósito de Jesus, o propósito da encarnação do Verbo foi de salvar o que se havia perdido, os homens. Louvado seja Deus. Jesus começa a dizer-lhes palavras, eu falei que Jesus só volta a falar no versículo 37, mas não. Versículo 33, a gente observa que Jesus volta a falar, não é? Quando disse-lhes que ainda um pouco de tempo estava com eles e depois ele iria para o que o enviou e eles o buscariam e não achariam, e que onde ele estava eles não podiam ir. E aí isso mexeu com os homens. Aí isso mexeu com eles, né? Porque Jesus fala de uma maneira tão contundente que os serviçais não tiveram mais o que fazer. Que inclusive os fariseus que os havia enviado ficaram indignados, porque vocês creram nele também, vocês foram enganados, igual a multidão que é maldita, que não sabe de nada, não é? Mas a resposta foi que nunca homem algum falou como este homem, como Jesus. Falou com o quê? Com autoridade. Jesus estava falando agora exatamente como aquele em quem habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí, irmão, quando Jesus falava assim, aleluia, falava como aquele em quem corporalmente habitava toda a plenitude da divindade, aí, meu irmão, era negócio pro cabo recuar e cair por terra. Não podia fazer nada, né? Porque as palavras de Jesus era Deus falando, irmão. E olhe que por misericórdia, é porque ele está falando como Deus em roupagem humana, né? Amortizando inclusive toda a sua Shekinah. Porque quando Deus falava no monte Sinai, que o povo que estava com Moisés disse: não, queremos que Deus fale com a gente. Ah, é? Aí disse: tá certo, vamos pro pé do monte. Eu não encosto no monte não, fique só no pé do monte. Deus disse para Moisés levar o povo. E quando Deus começou a manifestar a presença dele no monte, o monte tremia, o monte fumegava, era raio, era trovão. O pessoal começou a se assustar e disse: Moisés, pelo amor de Deus, não queremos que Deus fale com a gente não, senão a gente vai morrer. Vai lá, ouve Deus e traz a mensagem para nós. Quero dizer a você que este que estava falando aqui em João 6 é o mesmo lá do Sinai. Só que ele está falando, aí volta a dizer, em forma de homem, porque Jesus é Deus em forma de homem. E com isso ele está amortizando toda a sua Shekinah. Porque ninguém iria resistir, não. Ninguém iria resistir, não. Louvado seja Deus. Só que aí ele ainda deixa, né, perceberem um fragmento bem minúsculo do seu poder, ao ponto de os serviçais enviados pelos fariseus dizerem: nunca
homem algum falou assim como este homem. É muita autoridade. Aleluia. É muita autoridade, é muito poder, irmão. Glória a Deus. Oh, meu irmão, não se aperceber disso é circunscrever o nosso Deus, é limitar o nosso Deus. Estamos falando de Deus, homem, o Emanuel, que habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deixa eu mais uma vez pontuar a importância de se ver Jesus como Deus que Ele é, para que em nada, em circunstância, em situação nenhuma, nós o inferiorizemos. Nós o inferiorizemos por nada. Ao contrário, a Ele rendemos glória, tributemos louvor, adoração, exaltação, porque Ele é Deus. Aleluia. É importante ter percepção dessa deidade de Jesus. É importante ter percepção de que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, que o Cordeiro é a lâmpada. Louvado seja o nome de Jesus, que Ele é o Emanuel, o Deus conosco, para que jamais abramos mão dele. O que tem de gente abrindo mão de Jesus, irmão, é porque não tem essa percepção. Porque Jesus é Deus, Jesus é tudo. Como disse João, o evangelista, sem ele nada do que foi feito se fez. Dá para absorver isso, amado? Como é importante ter este entendimento que Jesus é o Deus cujos céus manifestam a sua glória e o firmamento, a obra das suas mãos, que Jesus não é uma segunda divindade, que Jesus não é uma segunda pessoa divina, que Jesus não é um divino com menos poder do que um primeiro divino, que seria o Pai. O Pai é a essência. A essência jamais vista. Em essência, como está escrito em João 1,18, Jesus disse: ninguém viu a Deus. Em essência, em espírito, porque o espírito não se vê. Além de tudo, o espírito não se vê. Quando Moisés, que é Moisés, desceu do monte com o rosto resplandecente como o sol em pleno meio-dia, tiveram que cobrir o rosto de Moisés. Quando Jesus se transfigura, não podiam olhar para ele, os discípulos. E aí? Mas ele diz, Paulo escrevendo aos Filipenses, não teve por usurpação ser Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E aí eu estou mais uma vez pontuando isso porque é temática da leitura de João. E é bom esclarecer porque, infelizmente, a maioria dos crentes na escola de domingo que passou e na escola que vem dominicais das suas igrejas, a maioria, inclusive das igrejas pentecostais, ou seja, o pessoal que, independente de seja qual for a denominação, adota a lição da CPAD, vai estar aprendendo mais uma heresia. Sobre a pessoa de Jesus. Aí isso é bom esclarecer, para que Jesus não seja inferiorizado, porque ele era 100% Deus, 100% homem, e ele sabia como se manifestar em cada situação, como nós vimos no versículo 10, que ele sobe à festa dos tabernáculos, mas como que em oculto. Já pensou não poderem ver Jesus ali? Não poderem ver Jesus?
Se ele não chamasse atenção, irmão, pela beleza, ele chamava atenção pela feiura. É porque o feio chama atenção. Aí você diz, mas pastor, agora o senhor está dizendo que Jesus é feio? Não tô dizendo, eu só estou dizendo que, em outras palavras, o que Isaías disse. E nele não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza era vista nele que o desejássemos. Bom, eu mesmo. Um dia desse eu tirei uma foto com o pessoal, eu saí de destaque, porque eu era o único negro da história. E o feio da foto. Eu sou feio demais. Quem me conhece sabe. Então eu chamo a atenção pela feiura. Né? Como tem gente que chama a atenção pela beleza. Pronto. E Jesus, numa festa, meio mundo de gente, e a turma não perceber que era Jesus, é porque ele estava ali, invisível. Aí você diz, mas e pode? Como é que Jesus estava ali invisível? Eu não sei o Deus que tu tá falando. O que eu tô falando pode. Aleluia. O que eu tô falando pode. O que eu tô falando, ele se manifestou no Horebe em forma de fogo, falando com Moisés numa sarça, sem a sarça se consumir. O que eu tô falando, ele se manifestava em forma de anjo. Aleluia. O que eu tô falando se manifestou em forma corpórea de pomba. O que eu tô falando se manifestou em forma de homem. O que eu estou falando está, aleluia, entre nós em espírito. Oh, glória ao nome de Jesus. O que eu estou falando está comigo aqui no estúdio da 100.7, na rua Benévolo sem número, e está contigo aí na tua casa. Está aí contigo no teu trabalho, está contigo aí no hospital, está contigo aí no presídio, está contigo aí nesta cela, no Bom Pastor, no CREED, na Cotela, no Cotel, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Jesus está contigo aí. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Aí Jesus começa mais uma vez a dizer, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Falando do Espírito Santo, o termo santo aponta a missão do Espírito, não é? Aponta a missão do Espírito, porque aqui estava Jesus, é Deus salvando o Espírito, que é o Santo, mas também chamado de Espírito da verdade, o Espírito da glória, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, Paráclito. São termos que apontam a manifestação do Espírito ou a relação de Deus conosco, como no Velho Testamento, Jeová Shammah, Jeová Tzidkenu, Jeová Sabaoth, Jeová Miskadinsky, Elion, Elohim, Adonai, Yahvé, Javé, não é? São nomes, Jireh, Rafá, são nomes que pontuam sua manifestação, sua relação conosco. O anjo do Senhor. Amém, amados? Mas o que eu quero chamar a sua atenção para terminar aqui é a importância de crer agora, como diz a Escritura. Quero chamar a atenção agora, né? A importância de crer, como diz a Escritura, é algo permanente na minha e na tua vida. Deve ser permanente. Não é crer como simplesmente queremos que seja, imaginamos que seja, gostaríamos que fosse. Não. Jesus está sendo bem taxativo aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é como diz a norma estabelecida pelo pastor. Não é crer como diz a cartilha da denominação, o que foi resolvido na convenção, o que foi resolvido no concílio, o que foi resolvido no sínodo, o que foi resolvido na assembleia de pastores,
né? Do ministério. Não, é crer como diz a Escritura. Independente de onde você congregue, procure crer como diz a Escritura, para que haja satisfação existencial na sua vida, para que inclusive verdadeiramente haja a presença de Deus em seu viver. Eu tenho percebido, amados, que há um bocado de crentes muito perturbados e desorientados na vida, porque infelizmente não creem como diz a Bíblia. Creem como diz, porque o meu pastor prega assim, porque a minha igreja prega sobre isso. Mas o que é que a Bíblia diz? Procure saber, irmão, o que é que a Bíblia diz sobre este assunto, sobre este movimento, sobre esse manifesto, sobre essas doutrinas que lhes são ensinadas. Procure investigar na Bíblia, procure ler a Bíblia. Pastor, mas eu não sei ler. O Brasil, apesar desse número aí no IBED e Pernambuco, está sendo pontuado ainda aí, pelo menos é a propaganda, como o primeiro estado de índice de aprovação no IBED. Isso é uma farsa, sabe, irmãos? Tanto dos governos como da própria mídia, porque a gente ainda encontra muita gente analfabeta, inclusive pessoas que estão se formando sem sequer escrever direito. Então, eu entendo que essa falta de conhecimento, né? Eu também, de vez em quando eu dou cada farrapada terrível, inclusive no português, né? Mas, pelo amor de Deus, vamos entender, claro, esse tipo de coisa, irmão, mas, além de tudo, é importante o Espírito. Você tem um Espírito Santo, você é crente em Jesus, as ovelhas de Jesus escutam a voz dele e conhecem. Não é só o conhecimento intelectual, não é só a formação acadêmica ou estudantil, o ensino fundamental ou médio, né? Que obviamente vai garantir, ou até mesmo acadêmico. Então, um MBA que de repente você tenha, é isso que vai, sem dúvida, também tornar você o crente, como diz a Escritura, né? Mas você tem o Espírito Santo, meu irmão. Você tem o Espírito Santo, minha irmã. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? E aí você procura ler a Bíblia. Leia a Bíblia, leia e peça a Deus entendimento. Tiago diz que quem não tiver sabedoria, peça a Deus que Ele dá. E ore a Deus: Senhor, abra minha mente para eu entender as Sagradas Escrituras. Mas entender as Escrituras não para o seu bel prazer, mas para atender os interesses de Deus. Porque tem gente por aí lendo a Bíblia para atender o seu bel prazer e está se dando mal, viu? Inclusive essas pessoas hoje intituladas desigrejados, e eu volto a dizer, desigrejados não é só quem está se ausentando dos templos, não. Desigrejados estão sendo pessoas que inclusive estão gerando detrimento a verdades bíblicas, porque estão lendo a Bíblia em função de defender seus interesses. Sua pirangagem, aí não querem dar dízimo. Sua insubordinação, aí não querem aceitar o ofício eclesiástico. Sua leviandade, e não querem viver uma vida de compromisso com os ensinamentos de Jesus. E por aí vai. Então não lê a Bíblia assim. Não lê a Bíblia como se fosse uma bola de cristal só para ter resposta, para saber se amanhã vai chover, se vai fazer sol, se é para sair ou não, se o que vai resolver vai dar certo ou não, se o namoro é de Deus ou não é, se vai passar no concurso. Não lê a Bíblia para isso, não. Examine as Escrituras, foi o que Jesus disse para os saduceus, porque julgamos ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Então leia para saber a vontade de Deus para a sua vida. Leia para se conduzir prudentemente por onde quer que você andar. Leia
para responder de maneira positiva aos princípios e aos valores do divino, para que você tenha uma vida sarada, uma vida resolvida, uma vida abençoada. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.